Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre o processo da produção de energia nuclear dentro da usina, propriamente dito, né? Então, a princípio, vamos relembrar alguns pontos que a gente já falou em algumas aulas aqui passadas, né? Ou seja, nós já falamos disso, ou seja, praticamente toda a massa do átomo encontra-se no núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, né? Nós já falamos dos modelos atômicos aqui, ou seja, o modelo atômico traz para nós que nós temos duas regiões muito definidas, o núcleo e a eletrosfera, né? Onde a eletrosfera encontra os elétrons e o núcleo ali então encontra os prótons e os nêutrons, né? Onde se concentra toda a massa aí do átomo, né? Então os prótons e nêutrons eles se encontram unidos ali por uma força que nós chamamos de força nuclear, né? Então Einstein calculou a energia capaz de se obter através da transformação do núcleo do átomo, que ele disse que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ou seja, a famosa equação mc quadrado, né? Ou seja, a equação de Einstein, ou seja, a essência dessa equação é a transformação de massa em energia, né? E ela baseia-se no princípio da equivalência da energia e massa. Então, alguns isótopos, né, de certos elementos apresentam aí a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos através de reações nucleares, né? Então, a reação química, por exemplo, que é a combustão de uma reação entre os elétrons que estão na periferia do átomo, que portanto essa equação de Einstein não se aplica, né? Aqui está falando de uma reação química. Já a reação nuclear ocorre dentro do núcleo e a massa é convertida em energia através da equação de Einstein, mc ao quadrado, né? E aí onde você tem uma grande liberação de energia térmica, né? Então existe dois tipos aí de átomos na natureza. Os que nós chamamos de estáveis e instáveis. Nós falamos deles lá numa aula lá atrás. Ou seja, nós temos os átomos estáveis e os átomos instáveis, né? Então, se a força nuclear que une os prótons e os nêutrons for forte, nós temos átomos estáveis. Se a força nuclear que une os prótons e os núcleos é fraca, então o átomo é instável e tende a emitir alguns de seus componentes para alcançar a estabilidade. E esses componentes na forma de radiação, que nós já falamos dela em uma aula lá atrás. Então, esse núcleo então é dito radioativo, né? E aí acontece então o processo aí de decaimento radioativo, né? Que nós já falamos disso também. Então, lá, lembrando novamente o experimento de Rutherford, ou seja, em 1900 aproximadamente, esse físico aqui, ele realizou um experimento no qual colocou a amostra de polônio em um bloco de chumbo com apenas uma cavidade, né? E o polônio é um material radioativo. Assim, as suas radiações foram dirigidas por meio de duas placas carregadas eletricamente, né, para conduzir num caminho específico que ele queria, no rumo de uma outra placa, né, redescoberta com sulfeto de zinco, que é fluorescente e emite aí uma luminosidade quando atingida por radiação. Então esse foi o experimento de Rutherford, foi mais ou menos isso aqui. Então ele pegou aqui um bloco de chumbo, abriu uma cavidade, colocou o material radioativo aqui, o bloco de chumbo para poder evitar que a radiação se espalhasse aqui e ela fosse direcionada em um percurso determinado, onde ele colocou nesse percurso aqui duas placas, né, eletricamente carregadas, uma positiva, outra negativa, e aí ele começou, e aqui na frente ele colocou uma placa de sulfeto de zinco, né, que que emite uma luz ao contato de radiação, né? Então ele observou algumas coisas aqui, foi onde ele tirou o modelo atômico dele que nós já falamos
desse modelo aí, né? Então aqui ele descobriu três tipos de radiações diferentes emitidas pelo esse material, né? Uma que ele chamou de alfa, outra ele chamou de beta, outra ele chamou de radiação gama, né? Então a radiação alfa, ele percebeu que essa radiação é uma radiação positivamente carregada, né? Até porque no experimento dele ele observou que ela era atraída pela placa negativa, então ele descreveu essa radiação como positivamente carregada. E o desvio era pequeno, ou seja, se o desvio era pequeno, então ela tinha uma massa alta, né? Então ele mostrou experimentalmente depois, mais tarde, foi descoberto então, que tinha um comportamento como um núcleo de hélio, né? Ou seja, era uma partícula que tinha 4 unidades de massa atômica aí, né? e dois prótons. Aí. Então, e positivamente carregada. E a outra emissão, que ele chamou de beta, ele percebeu que ela era atraída aqui pelas placas positivas, então ela era negativamente carregada, e só que ela sofreu um desvio bem maior do que as partículas alfas, né? E aí então ele percebeu que tinha uma massa um pouco menor, né? Tinha um comportamento muito parecido com o comportamento de um elétron. Né? E a outra radiação foi a radiação gama, que ele percebeu que não sofria desvio nem para um lado nem para o outro, ou seja, nem da placa positiva nem para a placa negativa, ou seja, então ele percebeu que essa radiação não tinha carga, né? E também não tinha massa, que aí ele chamou isso aqui de onda eletromagnética, né? Que é uma radiação gama, está então é uma onda eletromagnética, não é uma partícula, né? Mas é uma onda eletromagnética. Nós já falamos disso nas aulas lá atrás, né? Então, essa radiação então, é uma radiação eletromagnética e ela tem um poder de penetração muito maior do que a radiação beta e a radiação gama, né? A radiação gama, desculpa, a radiação alfa. Então ela consegue penetrar completamente aí o corpo humano, né? Consegue penetrar aí placas de concreto extremamente dispersa, né? Contrário das outras que são barradas aí por um pedaço de papel às vezes, né? E uma placa finíssima, né? Que consegue barrar a radiação alfa e a radiação beta, né? Nós já falamos também disso, né? Então vamos passar para frente aqui. Então, vamos falar propriamente do que se é usado na usina, que é o elemento urânio, né? O átomo de urânio. Então, esse elemento ele é natural, né? Mais radioativo, que é o urânio, é um elemento que nós encontramos na natureza, que tem uma radioatividade mais alta do que qualquer outro elemento natural, né? Então, a maior parte dele é estável e é dotado de 92 prótons e 146 nêutrons, né? Então a soma dos prótons e nêutrons determina aí o número atômico, né? A soma dos prótons e nêutrons determina o número de massa, não o número atômico, desculpa, tá, gente? Aqui tá errado. É o número de massa e não o número atômico, né? Que neste caso aqui é 238, tá? Então corrijam aqui quando vocês estiverem vendo a aula lá, ó. Aqui é número de massa e não número atômico, tá? Então, entretanto, 1% aí do urânio é formado apenas por 143 nêutrons, o que resulta em um número atômico igual a o número de massa, novamente, o número de massa igual a 235, ou seja, que é estável, né? Que é instável, desculpa. Então, o 238, o urânio que nós chamamos de urânio 238, é o estável, e o urânio 235 é o instável, que é utilizado para fissão dentro da usina nuclear, né? Então, só que ele é encontrado com uma proporção muito pequena. Nós falamos um pouco disso lá atrás, ou seja, nós encontramos aí uma proporção de aproximadamente 99,9
30 e poucos por cento de urânio 238 e aproximadamente 0,7, 0,3 aí, entre 0,3 e 0,7% o urânio 235, que é o utilizado dentro da usina. Mas para geração de energia nuclear dentro da usina, nós precisamos de uma proporção um pouco maior, ou seja, a quantidade de urânio fissível, né, do urânio 238 um pouco maior do que essa encontrada na natureza. Aí vem o processo que nós chamamos de enriquecimento de urânio. Ou seja, o que é esse processo de enriquecer urânio? É fazer essa proporção mudar, ou seja, em vez de eu ter 0,3% apenas de urânio 235, eu quero ter em torno de 3,5% de urânio 235, que é utilizado dentro da usina. Então o processo, ele é um processo bastante complexo, né? Exige bastante conhecimento de física e de química para que faça esse processo de enriquecimento. Então, primeiro, tem lá o urânio é extraído da natureza da forma bruta, né? Como essa pedra que está mostrando aqui. Então ele é extraído lá na natureza de uma forma bem bruta, então, seja das usinas e tal. E aí, para fazer isso aqui, ele é transformado aí em um pó amarelo, né? Ou seja, que nós chamamos de concentração, ou seja, esse pó amarelo aqui que ele é transformado, né? Ou seja, é moído, transformado nesse pó amarelo. Desse pó amarelo aqui, então acontece então o processo químico de convecção, ou seja, o urânio é colocado aqui nesse estágio, ele é transformado de pó para gás, né? Ou seja, então coloca-se esse pó aqui dentro, ou seja, só que esse pó aqui ele é a mistura, né, do urânio 238 e urânio 235. Aí então, por convecção, né, e a centrífuga que consegue então fazer com que ele se transforma em gás, né? Transformando em gás, como o urânio 238 ele é mais denso, mais pesado, ele se aglomera na parte de baixo aqui da centrífuga, né? E o urânio 235 ele fica nessa parte de cima aqui por ser menos denso, né? E aí esse processo ele vai sendo repetido por uma cadeia, né? Por uma cascata aqui de centrífuga, né? Até chegar na proporção desejada, né? Até chegar aí na proporção desejada. Por exemplo, para que nós transformamos aí ele para um material que seja utilizado na usina nuclear, nós precisamos de 24 cascatas aí e 164 centrífuga alinhada desta forma aqui, né? Para fazer com que o urânio tenha uma proporção de 3,5%, né? Urânio 235, né? E aí, se eu quiser aumentar essa proporção, eu vou mudando aqui, ó, o processo da cascata e a quantidade de centrífuga, né? Se eu quiser 20%, eu uso 8 cascata com 164 centrífuga, né? Se eu quero aí a 60%, eu uso agora 4 cascata a 114 centrífugas. E se eu quiser a 90%, eu vou usar apenas 2 cascatas com 64 centrífugas e assim por diante, né? Então, dependendo da proporção que eu vou aumentando aqui, é um processo de utilização que eu tenho desse urânio, né? Para usar na usina, na fabricação de energia nuclear, eu só preciso enriquecer ele a 3,5%, né? A partir daqui, os processos, né, de utilização são outros, ou seja, a 20% tem alguns equipamentos na área médica que se usa, né? E os 60% e até o 20% em alguns casos é utilizada em algumas armas nucleares. E aqui a 90% é a bomba nuclear, né? Você tem propriamente a bomba nuclear sendo fabricada aí, né? Por isso que quem
quem detém essa tecnologia de enriquecimento aqui consegue então produzir armas nucleares com facilidade, né? Então, o processo aqui de reação em cadeia, ou seja, um átomo de urânio, nós já falamos disso, né? Ou seja, um átomo de urânio ele é bombardeado por um nêutron, provocando aí então sua divisão, né? A essa divisão dar-se o nome de fissão, que nós falamos no aula passada. Então, ou seja, que aí é esse processo de desencadeamento aqui, né? Ou seja, um nêutron colide com o núcleo aqui, acontece então a subdivisão e a liberação de mais nêutron, e aí vai colidindo com outros átomos de urânio e vai subdividindo em cadeia, né? Ou seja, então a fissão gera mais nêutron, que bombardeia outros núcleos em progressão geométrica, gerando aí outras reações em cadeia, né? Então, em uma fração de segundo, o número de núcleos divididos libera uma grande quantidade de energia, né? Então, ou seja, a bomba atômica caracteriza-se por uma reação sem controle, né? Liberando aí um máximo de energia na forma de calor, luz e onda de choque, né? Ou seja, você não tem controle aqui, né, na questão da bomba, porque você tem um processo de fissão extremamente grande ali acontecendo, né? Então, no reator nuclear para geração de energia elétrica, existe então um moderador que limita aí a quantidade de emissão de nêutrons e é controlado então a reação. Então, os moderadores mais comuns são água pesada e grafite. Ou seja, o processo aqui de explosão de uma bomba atômica é exatamente igual ao processo do funcionamento de um reator nuclear para produção de energia. A diferença é que aqui no reator nós conseguimos manter o controle desta reação, enquanto na bomba atômica nós não temos esse controle desta reação em cadeia, né? Que é esse processo aqui a produção de energia, né? Vamos falar um pouquinho ali na frente. Aqui nós temos aqui nós temos o reator, né? Aqui nós temos as varetas de controle. Aqui nós temos o moderador, né? Que é o cara que controla essa reação em cadeia. Aqui nós temos o elemento fissível, né? E aqui nós temos aqui a água ou grafite aqui dentro aqui para fazer com que esses nêutrons percam um pouco a velocidade antes dessa colisão, né? E aí nós temos aqui a transformação dessa água em vapor, né? A energia térmica, né? Que entra em contato aqui com as turbinas, né? Fazendo com que essa turbina aqui se movimente, gerando aí energia cinética e propriamente vindo aqui para o gerador e transformando em energia elétrica, né? E aí nós temos aqui esse vapor sendo condensado através de um contato com uma água aqui, resfria e retorna aqui ao processo novamente, né? E aí fica um processo em cadeia, né? E aqui é o processo então da explosão de uma bomba nuclear, ou seja, é totalmente descontrolado, não temos esse controle. Aqui, a partir do momento que se inicia a explosão, ela só vai parar quando acabar de todos os átomos fissíveis aqui, né? Tá. Então aí nós temos aí a formação, né, dessa água ali, que nós chamamos de água pesada, é formada por oxigênio e deutério, e é também conhecida como óxido de deutério, né? Então existe um tipo de reator que utiliza grafite como moderador e um gás no circuito de refrigeração, ou seja, então ele tem no moderador aqui pode ser grafite ou gás, né? Dependendo aí do tipo de reator, que nós vamos falar um pouquinho dos tipos de reator em aulas posteriores, né? Então existe outro tipo de reator que utiliza água pesada como moderador e água comum pressurizada para refrigeração, né? Que é outro tipo também de reatores aí. Então, os princípios para a utilização aí da energia nuclear para produzir eletricidade são
são exatamente os mesmos para a maioria dos tipos de reatores, né? Os tipos de usinas aí que nós conhecemos. Ou seja, a energia liberada na fissão do combustível é utilizado para produzir vapor, ou seja, energia térmica, ou seja, o vapor aciona as turbinas, que aciona o gerador, que por sua vez gera eletricidade, né? Ou seja, então, aqui no momento da explosão, né? Ou seja, libera energia, né? Esquenta a água que está aqui, transforma em vapor, esse vapor entra em contato com a turbina, que a turbina em movimento, então entra em contato aqui com o gerador e gera energia elétrica, né? E o princípio volta novamente o mesmo. Então, o urânio então é o combustível básico para a produção de energia na usina nuclear, né? Então são dispostos em tubos para formar barras de combustível, né? Então, eles são formados assim em tubos assim para formar essas barras, né? Você pode subir, levantar, fazendo esse movimento de vai e vem ali, né? Para acionar a explosão, parar a explosão em cadeia, né? E assim por diante, né? Então a haste são dispostas em conjunto de combustível no núcleo do reator, né? Então aí nós temos o que nós estávamos falando lá, o moderador, né? Esse dispositivo físico, é um dispositivo físico para então controlar essa reação em cadeia. Então, ao combustível nuclear deve associar então o moderador, ou seja, que é água comum, água pesada, água leve, berílio ou óxido, né? E o grafite, né? Então, em alguns reatores, o urânio ou outro elemento ativo fica em solução ou suspensão finíssima dentro do moderador, né? Então tem-se um sistema homogêneo, entre aspas, porque são mais frequentes aí, porém, o reator do tipo de heterogêneo, ou seja, então uma mistura e não ali algo homogêneo. Então, o moderador é um material fissível e tem forma de barras ou blocos que se alternam, né? Formando aí malhas de dimensões especificamente calculadas. Você está vendo aqui? Então nós temos aqui, ó, a vareta do combustível, um moderador, vareta de controle, moderador, vareta de combustível, moderador, assim por diante. Então fica fazendo como se fosse alternado, né? Ou seja, tem uma vareta combustível, um moderador. Então uma vareta combustível está sempre entre dois moderadores, né? Para poder controlar esse processo da liberação dos nêutrons aí, né? Então, os princípios aí fundamentais aí do reator é um nêutron recém-produzido numa reação nuclear de fissão se movimenta aproximadamente a 16.000 km por segundo, né? Então, se ele colidir com um átomo de urânio 235, provocará a fissão, né? Então acontece, porém, que no urânio natural existe apenas um átomo de urânio 235 para cada 140 átomos de urânio 238. Por isso que tem aquele processo todo de enriquecimento de urânio, né? Então logo é muito pequena a probabilidade de um nêutron rápido atingir um átomo de urânio 235 e produzir fissão se você pegar o urânio natural e colocar lá no reator, né? Ou seja, vai ser muito difícil isso aqui acontecer por causa dessa proporção, né? Então é mais provável que isso aconteça no caso de um nêutron se movimentar aproximadamente 1,6 km por segundo, né? Ou seja, então aí você tem então o processo de reatores lentos e rápidos. Ou seja, nós temos aqui o reator nuclear lento, que há então duas maneiras aí de se construir um reator, né? Ou os nêutrons velozes são transformados em lentos, ou seja, ou se você aumenta fortemente a proporção dos átomos fissíveis, que é o processo de enriquecimento, né? Ou um moderador diminui a velocidade dos nêutrons sem absorvê-los, né? Ou seja, átomos leves como hidrogênio na água pesada, deutério na água pesada, né?
e o carbono no grafite. São bons moderadores. Só que é um processo muito complexo para fazer quando você tem aí nêutrons rápidos. Então, o processo que é mais utilizado aqui é o processo, então, de você fazer o enriquecimento do urânio, ou seja, aumentar essa proporção para que essa probabilidade de fissão acontecer seja maior, né? Então, os reatores rápidos são aqueles que empregam nêutrons rápidos para manter a reação em cadeia. Então, eles usam combustíveis na proporção em que o material fissível aumenta consideravelmente mediante a adição de plutônio 239 ou mais urânio 235. Né? Então, são esses dois tipos aí que nós temos de reator nuclear lento e o rápido. Né? O reator lento, nós fazemos o enriquecimento de urânio, ou seja, a proporção de urânio 235 e 238 mudar. No reator rápido, nós consideramos aí a possibilidade aí de usar aí o plutônio 239 ou aumentar essa proporção de urânio 235, né? Que é um processo bastante arriscado. Então, a grande aplicação aí do controle da reação de fissão nuclear em cadeia, né, é os reatores nucleares, que nós já tínhamos dito lá atrás. Né? Então, para a geração de energia elétrica. Então, nós vimos lá atrás, essas aqui são as varetas do combustível, né? Aqui embaixo os moderadores, né? Vendo que as varetas descem exatamente no meio de dois moderadores, né? Então, quando as varetas, essas barras aqui descem, né? Completamente, assim como está aqui, quando elas descem desta forma aqui, a atividade do reator para, né? Ou seja, você parou a atividade. Quando ela sobe, a atividade recomeça, né? Quando ela está fora aí desses moderadores, né? Então, como é que então é feito o controle desses reator nuclear? Então, tanto nos reatores lentos quanto nos reatores rápido, né, a propulsão, né, de nêutrons que mantém aí a reação em cadeia é controlada mediante materiais que facilmente absorvem aí os nêutrons, né? Ou seja, nós temos que usar materiais que absorvem nêutrons, porque o processo de fissão é a liberação de nêutrons, né? E aí nós utilizamos aí na usina os elementos mais comuns é o cádmio e o bário, né? Então essas barras aí de moderadores são introduzidas no reator e absorvem aí os nêutrons, desacelerando a reação e reduzindo aí a saída de energia do reator, né? Então, se as barras forem removidas, a reação se acelera novamente, né? Que é aquele processo de subida e descida das barras de combustível, né? Mas as barras são colocadas em posição tal que permitam ao reator produzir uma taxa de reação estacionária, que é quando as barras descem, ele está estacionário, ou seja, você não tem processo acontecendo ali, né? Quando ela sobe, o processo reinicia novamente, aí começa tudo novamente, né? Então, a maior parte da energia produzida aí pela fissão dos átomos é liberada em forma de calor, como nós já tínhamos dito lá atrás, né? Então, para aproveitar esse calor, é preciso transformá-lo mediante um líquido que nós chamamos de refrigerante, né? Percorrendo o centro do reator, normalmente para transferir o calor para uma caldeira, onde se produz aí o vapor, né? Então, o sistema de refrigeração deve ser muito eficiente para garantir que não ocorra superaquecimento e muito menos a fusão do núcleo, né? Ou seja, os elementos refrigerantes devem ser baratos e não corrosivos e, por outro lado, não deve absorver nêutrons, né? Senão o processo não se prolonga, né? Então, entre eles se inclui gases como dióxido de carbono e hélio, líquidos como água comum, água pesada, alguns compostos orgânicos e ainda alguns metais líquidos, né, como o sódio.
né? Então, algumas vezes a função do refrigerante e moderador são exercidas por um só moderador, como por exemplo a água natural, né? Como é utilizado em muitas usinas por aí, né? Então, tá, e aí, diante disso tudo, como tem uma emissão de radiação, nós precisamos de um processo de blindar o reator, né? Então, tem uma blindagem do reator, ou seja, a blindagem se faz necessário para proteger o público, como nós já falamos lá atrás, né? E os operadores do reator contra os nêutrons e os raios gamas, né? Então, emitidos aí pelos produtos de fissão. Então, o tipo de blindagem mais frequente é o formado por um paredão de concreto com vários metros de largura, né? Frequentemente por dentro desse paredão coloca-se ainda uma chapa de aço para reduzir a velocidade dos nêutrons rápidos que atravessam, né? Diminuindo aí a energia liberada do concreto. Então nós temos aqui um concreto com espessura extremamente alta, né? E aí nós temos ainda chapas de ferro, de aço aqui dentro ainda. É uma cúpula mais ou menos desse formato aqui, né? Então, aí nós temos alguns reatores nucleares que existem aí com refrigerados a gás, com água pressurizada e com água fervente, né? Que é o caso desse modelo aqui, né? Então, ou seja, a primeira usina elétrica nuclear do mundo usou reatores refrigerados a gás, né? Construído aí na Inglaterra, né? Construído aí na Inglaterra aproximadamente 1950 e 1956, né? Entre o funcionamento, ela entrou em funcionamento mais ou menos aí em outubro de 1956, né? E foi chamado de reator Magnanox, né? Ou seja, esse reator de refrigerante a gás aperfeiçoado utilizam como combustível dióxido de urânio cerâmico e são embalados em aço inoxidável, né? Ou seja, por isso que eles chamam Magnanox, né? Ou seja, e aumentou-se a eficiência térmica, né? Se aumentou aí a quantidade de energia térmica produzida, né? Até por conta do inox dali, até por conta desse aço, dessa chapa de aço aqui utilizada, né? Nós temos aí outro tipo de reator que nós chamamos de reatores de água pressurizada, o PWR, né? Esse tipo de reator, o elemento refrigerador usado é a água comum, né? Sob pressão muito forte. Então ela é aquecida até atingir aproximadamente 580 graus Celsius, né? Embora não ferva por causa da alta pressão, né? E ela passa então por um permutador de calor onde faz ferver a água contida num circuito secundário para produzir vapor. Então a água pressurizada funciona também como um moderador, né? Que é mais ou menos o que está nesse desenho aqui. Então você tem o circuito primário aqui, onde fica o reator, né? Que você tem uma água aqui, e aí você tem depois um circuito secundário, né, onde você tem uma água transformando aqui em vapor, né? E aí você depois tem um circuito terciário que faz resfriar esse vapor e faz voltar novamente, né? Nós vamos falar desses processos numa outra aula depois, tá? E aí nós temos também os reatores a água fervente, o BWR, né? Que é nos reatores de água fervente o líquido o refrigerador é também o moderador, mas não está sob pressão e ferve no reator, né? Então este assemelha-se a uma chaleira nuclear, né? Cuja fonte de calor é um combustível constituída de óxido de urânio enriquecido em liga de zircônio, né? Ou seja, o vapor passa diretamente da parte superior do reator para os tubos geradores, ou seja, então a própria água aqui no circuito primário, que seria no módulo do reator PWR,
essa própria água que está aqui em contato vira vapor e entra em contato então com a turbina e é resfriada e volta novamente. Então, ou seja, você só tem um circuito primário e um circuito secundário. Você não tem um terceiro circuito de água aqui, né? Então, a operação de uma usina nuclear, temos os princípios, né, da execução de geração de energia com um reator de água pressurizada pode ser simplificada em 4 etapas, né, que seria mais ou menos o funcionamento aqui das usinas que nós temos no Brasil, né, a usina Angra 1 e Angra 2 e a Angra 3 que ainda não está em atividade, que é utilizada em reatores de PWR, né, ou seja, primeiro obter a energia térmica por fissão nuclear do núcleo de átomos de combustível nuclear, né? Segundo, gerar vapor no gerador de calor por meio de energia térmica obtida aí anteriormente por essa explosão aqui em cadeia, né? Operar um conjunto de turbinas usando vapor obtido, né? Ou seja, então você tem um circuito primário aqui, né? Onde acontece a reação nuclear. Essa aqui tem uma liberação de energia extremamente alta que entra em contato aqui, né? Os circuitos, não a água que está aqui dentro, com esse circuito que tem uma outra água, ferve essa água, vira vapor e entra em contato aqui com as turbinas, né? Com essas turbinas aqui, né? Então, aproveite a energia mecânica das turbinas para produzir um gerador elétrico, né? Este gerador elétrico gera eletricidade. Então, essas turbinas aqui entram em contato aqui com o gerador e aí gera energia elétrica, né? Que abastece aí a sociedade, né? Do ponto de vista físico, observa-se então várias mudanças de energia, né? Ou seja, inicialmente nós temos energia nuclear, que mantém os núcleos da coesão dos átomos, né? Mais tarde, quando está quebrada, torna-se energia térmica. Parte da energia térmica é convertida em energia interna da água, tornando-se vapor de acordo com os princípios da termodinâmica, né? E a energia interna é a energia térmica da água são transformado em energia cinética quando a turbina é atuada, né? E finalmente o gerador converte a energia cinética em energia elétrica, né? Esses são a forma de você produzir energia, ou seja, você está tendo umas transformações de energia, né, de energia nuclear até chegar em energia elétrica. Tem todo um processo físico aí acontecendo, né? Então, é isso, pessoal. Aqui nós falamos um pouco sobre esse processo de produção de energia. Não vamos falar com mais detalhe lá na frente. Até estou deixando aqui para vocês falarem com mais propriedade quando vocês forem apresentar o seminário de vocês lá, que vai envolver todos esses processos aqui novamente, né? Então, na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a segurança nas usinas nucleares, né? O que nós temos que fazer para manter o ambiente da usina nuclear seguro, tanto para quem trabalha na usina quanto para a sociedade, né? Então é isso, pessoal, até a próxima aula, bom estudo e